Olá, povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz? Glória a Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal, com a graça do nosso Deus. Espero que estejam todos bem, para a glória de Deus. Que vocês venham prosperar, queridos, em nome de Jesus, que haja saúde, que haja paz, prosperidade, vinda do nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, hoje um vídeo também abençoado, um tema maravilhoso para as nossas vidas. Vamos falar a respeito do silêncio de Deus. Querido, já ouviu falar no silêncio de Deus? Ou para aqueles que preferirem período intertestamentário, ali do período do Antigo Testamento até o Novo Testamento, ou seja, final do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, e início do Novo Testamento ali com a pregação do profeta João Batista. Amém, glória a Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento. O grande momento, queridos, de aprendermos mais do nosso Deus e da sua palavra. Sois todos bem-vindos, é um prazer imenso tê-los aqui conosco para a glória do nosso Deus. Então vamos lá, queridos. Ao final do vídeo, você achando o tema relevante, achando o tema importante para mais pessoas, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito, em nome de Jesus. Deixe aí o seu like. Nos abençoe aí com a proliferação do evangelho através do YouTube. Seja também um evangelista, juntamente aqui conosco, canal Grande Momento. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, querido. O que é o período intertestamentário ou silêncio de Deus? Querido, ele se dá aqui ao final do Antigo Testamento. Você vai ver na sua Bíblia, quase todas as Bíblias protestantes, existe essa página. Ao final do livro de Malaquias, você vai ver uma página totalmente em branco, ou mais da metade em branco. Isso aí significa, querido, o período intertestamentário, ou o silêncio de Deus, porque Deus não falou mais através do ministério profético com mais ninguém, queridos. A não ser lá 400 anos depois, com o profeta João Batista, para preparar o caminho do Senhor. Mas eu te faço a seguinte pergunta: mas será que Deus deixou de trabalhar? Será que Deus deixou de agir pela humanidade nesse período de 400 anos em silêncio? De forma alguma, querido. E qual era? Eu quero ler aqui o finalzinho do livro de Malaquias, só para vocês verem que já tinha aqui um pronunciamento, já tinha aqui uma espécie de despedidas do Senhor através desse livro. Olha só, capítulo 4 do profeta Malaquias, no versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Olha só. É ou não é uma palavra de despedida? E vem mais, ó. Mas para vós outros que temeis o meu nome, ou seja, há diferença. Esse primeiro grupo que eu falei, esse aqui vai ser totalmente diferente, o trato de Deus para com eles. Olha só, verso 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, isso é meu caso, é o seu caso, é o nosso caso, eu creio assim pela fé em nome de Jesus. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto na estrebaria. Oh, aleluia, é maravilhoso, não é, queridos? E no finalzinho aqui, no verso 5 e 6, diz: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, ou seja, uma espécie de despedida aqui no finalzinho do livro do profeta Malaquias. Queridos, e qual era o contexto? Qual era o contexto aqui do profeta Malaquias? Porque o profeta Malaquias profetizou isso aqui entre 590 e 550 a.C., queridos. E nesse período aqui, qual era a geopolítica, qual era o contexto político dessa época aqui? Por isso que eu disse que Deus não deixou de trabalhar, queridos, pela humanidade, porque nesse período aqui do profeta Malaquias, logo após o profeta Malaquias, o Império Persa, queridos, comandava praticamente a metade do mundo antigo desse tempo aqui, porque eles conquistaram através de seus exércitos poderosos 40% de todo aquele mundo, para você ver o tamanho daquele poder do Império Persa. Ou seja, Deus já estava ali estreitando as fronteiras, permitindo que Ciro, através de Ciro 1, 2 e 3, tivesse ali a permissão para que os judeus voltassem, reconstruísse o templo. Oh, glória a Deus! Deus trabalhava, queridos. Então, com essa conquista do poderoso Império Persa, houve ali uma espécie de miscigenação, estreitamento das fronteiras, já preparando aquele mundo antigo para a chegada de Jesus Cristo. E, queridos, 550, 530, mais ou menos nessa época. E aí o que acontece? Eles governam até mais ou menos
330. E aí, chegando em 330, eles são derrotados pelo grande império persa, ou pelo grande império macedônio, chegando aí agora o imperador Alexandre o Grande, que conquistou o Império Persa, os venceu e agora continuou a produzir, a conquistar terrenos em todo o mundo, queridos. E para você ver, o pai de Alexandre, ele tinha apenas 20 anos quando começou a governar um poderoso exército. Ele, como soldado, governava ali os seus soldados com perícia, com sabedoria. E você vê, com 20 anos, começou a governar aqueles, mas não chegou a completar 33 anos de vida e já tinha falecido. Para você ver, em praticamente de 10 a 12 anos, ele conquistou um vasto império, assim como o Império Persa, ele também conquistou, queridos. Ele chegou a ser aclamado imperador, ou seja, faraó do Egito. Você já imaginou o que é isso, queridos? É, Alexandre o Grande foi aclamado faraó do Egito. Ele chegou a conquistar o Egito, construiu uma cidade poderosa chamada Alexandria, aonde construiu ali a maior biblioteca daquele tempo, daquele mundo antigo, queridos. Para você ter uma ideia, havia mais ou menos 500 mil papiros, ou seja, aquela biblioteca era completa, havia ali ciência, havia ali a sabedoria, havia ali condições para que a humanidade se desenvolvesse através da cultura. Era um poderoso centro cultural aquela biblioteca de Alexandria. Então você vê que Deus trabalhou, Deus produziu, e se sabe o que é mais interessante disso, queridos? Sabe o que Alexandre veio trazer também, com todas as suas conquistas? Porque depois da morte dele, houve ali uma grande guerra civil ali na Grécia, porque ele não deixou descendente ali até a sua morte. E ali houve aquela guerra civil, e com 50, 60 anos depois, os seus 4 generais começaram a governar, ou seja, os 4 generais dividiu todo o império que ele conquistou, cada um pegou uma parte e começou a governar, para você ver. Mas uma coisa importantíssima Alexandre deixou, queridos, fazendo ali também a obra de Deus, sem saber, porque Deus os preparava para isso, queridos. Ele deixou o grego, porque foi através do grego que se reproduziu, se fez a tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta, e futuramente veio ser escrito o Novo Testamento, ou seja, no grego koiné. Olha só que maravilha, porque ele helenizou todas as nações às quais o conquistou. E aí, com a saída de cena de Alexandre o Grande, porque Deus usou os persas, saíram de cena. Deus usa agora Alexandre, também sai de cena. Vem, faz a sua parte e sai. Agora quem é que chega? O Império Romano, poderoso Império Romano, complementando tudo isso que os persas, que os macedônios, os gregos já tinham feito. Agora chega o poderoso Império Romano, depois de vencer os 4 generais ali de Alexandre, conquista quase todos os impérios conquistados por eles, queridos, e chega agora a governar um poderoso exército, e o Império Romano tem diferenças, queridos, que eles eram exímios engenheiros, construtores. Então foi maravilhoso os romanos para a construção de grandes cidades, construção, queridos, de vias, de estradas, pavimentação. Ou seja, Deus preparou, querido, o terreno, Deus diminuiu as fronteiras, ou seja, houve uma espécie de globalização do mundo antigo. Sabe para quê, queridos? Para preparar o caminho do Senhor, a chegada do Senhor. E aí os romanos prepararam. E eles não só construíram vias, estradas, não, queridos, porque a locomoção naqueles tempos era muito difícil, não havia vias, não havia estrada. E o evangelho precisaria, queridos, de uma infraestrutura para que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. E os romanos veio trazer isso. Ou seja, os persas diminuiu as fronteiras, fez uma espécie de globalização juntamente com Alexandre. Queridos, e agora o que chega? Chega a uma espécie de estrutura para a plenitude dos tempos, que a gente chama plenitude dos tempos, por quê? Porque foi ali que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, o João Batista veio já preparando o caminho do Senhor. Você vê como é maravilhoso, né, queridos? Eu quero ler aqui Isaías capítulo 40, porque não foi de qualquer forma, não foi algo aleatório, não. Deus tinha projetos, Deus tinha planos, queridos, para tudo isso. Ele não deixou de falar, apesar dele não usar os profetas através das profecias, ele trabalhou, queridos. Ele preparou a estrutura para que o Senhor Jesus Cristo chegasse a esse mundo. E diz aqui, Isaías capítulo 40, a partir do verso 3. Olha só, por que João Batista veio a esse mundo para iniciar ali o ministério preparando o caminho do Senhor. Voz que clama no deserto, olha só, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as veredas a nosso Deus.
Ou seja, os persas, queridos, veio preparar o mundo materialmente falando. Alexandre o Grande da mesma forma, o Império Romano da mesma maneira, mas só que o Senhor Jesus Cristo estava preparando, Deus Todo-Poderoso estava trabalhando de forma espiritual, porque diz aqui, ó, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Verso 4, todo vale será aterrado. Imagina aí, queridos, uma montanha, um lugar todo ermo, sem condições de construir cidades, construir vias de pavimentação. Aqui ele está falando espiritualmente, ó, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é, aí continua, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Olha só. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Ou seja, Deus estava preparando, queridos, para este mundo a chegada do ministério de Jesus Cristo, porque veio juntamente com João Batista. João Batista começou a pregar no deserto, preparando o caminho do Senhor. Oh, coisa maravilhosa, queridos. Então, chegou a plenitude dos tempos. O grande império persa preparou, globalizou, houve ali um estreitamento das fronteiras, assim também como Alexandre o Grande começou a conquistar, chegou até o Egito, chegou até grande parte da Índia, queridos. Para você ter uma ideia, Alexandre conquistou mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Assim como os persas, ele foi sobremaneira muito maior, porque ele reinou apenas 12 anos, queridos, mas foi um exímio soldado, um exímio comandante de exército, Alexandre o Grande. Mas o seu papel se cumpriu, saiu de cena. Chega agora o grande e poderoso Império Romano, que veio preparar a Pax Romana, ou seja, veio trazer a organização, veio trazer o direito, veio trazer as grandes construções, as pavimentações, e não é só pavimentar, porque tem que dar segurança nas estradas. Você imagina naquele mundo antigo, as pessoas andando ali 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros de estrada. Precisava haver segurança para que os transeuntes pudessem se locomover. E para a pregação do evangelho não foi diferente. Para as viagens missionárias de Paulo, para as viagens missionárias depois dos apóstolos, se dispersa em todo o mundo. Então, Deus não deixou de trabalhar. 400 anos de silêncio ele estava trabalhando. Apesar de haver duas academias, é bom que eu fale isso, porque existem duas academias, queridos. A primeira academia, a protestante, e a judaica defende que foi silêncio total de Deus. Deus não produziu, Deus não falou por profetas, mas a academia de Roma, da Igreja Católica, tanto a academia romana como a academia de algumas igrejas ortodoxas orientais, eles creem que Deus falou nesse período e produziu até livros, ou seja, os livros que eles chamam de deuterocanônicos, ou nós chamamos de livros apócrifos, porque eles não têm nenhuma inspiração bíblica, eles são apenas contextos históricos, livros históricos, mas há muitas discrepâncias, ninguém acredita que Deus tenha falado, porque há muitas diferenças de escrito, de modos, mas a academia defende, a academia romana acredita, por incrível que pareça, se você vê a Bíblia protestante, ela tem 67 livros, já a Bíblia católica, ela tem 73, porque foi acrescentada mais 6 livros com Macabeus, na realidade são 7, mas é porque tem Macabeus 1 e Macabeus 2, na realidade são 7 por causa de Macabeus. Então os romanos creem que Deus falou através da Academia Romana, da Igreja Católica, acredita que Deus falou, mas sabemos que para a Academia Protestante, para os judeus, que era um povo muito rígido, que eles na produção do cânon bíblico, eles não aceitam e jamais vão aceitar. Então, por isso que eu digo que são 400 anos de silêncio através de profecias, mas Deus trabalhou até que chegasse a plenitude dos tempos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo ter plena estrutura, queridos, tanto ele como os seus discípulos, plena estrutura para pregar o evangelho do reino. Oh, aleluias, glória a Deus, é maravilhoso ou não é, queridos? Oh, Deus poderoso. Então, queridos, fica essa palavra para todos, porque é uma palavra de ensino para mim e para você. Não pense que Deus deixou de trabalhar, apesar de ter 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, através das primeiras profecias de João Batista, nesses 400 anos, queridos, Deus trabalhou poderosamente. Alexandre veio trazer o idioma, o grego, queridos, porque todas as nações conquistadas, tanto conquistadas pelos persas, como pelos macedônios gregos, como por Roma, todos falaram grego, ou seja, hoje nós falamos, hoje você vê a linguagem universal, hoje é o inglês, todas as nações falam inglês, queridos, as pessoas têm que falar o inglês, porque é um idioma universal. Naquele mundo antigo ali, queridos, praticamente 500,
depois 330 a.C., o idioma foi helenizado, ou seja, os povos foram conquistados, porque Alexandre espalhou por todas essas nações o grego, ou seja, o grego koiné. E aí, queridos, quando os discípulos chegaram, tinha como produzir os livros. O Antigo Testamento, como eu disse, foi traduzido para o grego, a Septuaginta, né? E o Novo Testamento foi escrito também em grego, porque o Antigo Testamento tinha que ser escrito praticamente em aramaico. Mas a nova tradução através do grego, da Septuaginta, já foi no grego koiné, e também o Novo Testamento. Olha só como é que Deus prepara as coisas, queridos. Que Deus abençoe a todos. Se você achar o vídeo relevante, como eu te falei, compartilhe com mais pessoas, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, nos abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, assim, se Deus permitir, queridos. Abraços.